Sukuna erra sua flecha de fogo, o maior figurante de todos se sacrifica, um grande personagem reaparece, e o Rei das Maldições agora vai precisar aguentar um Yuji totalmente enfurecido. Quer saber tudo o que rolou no capítulo oficial de Jujutsu Kaisen 259? Então vamos nessa! O capítulo começa com um flashback entre o Yuji, o Chozo e o Kamo, onde o Itadori explica que foi escolhido para fazer a substituição com Kusakabe e o Yuta, aprendendo de forma quase automática as técnicas deles, através da memória muscular. A gente já viu que a primeira troca permitiu ao Yuji aprender a usar a energia reversa, mas o que ele teria aprendido nessa segunda troca? Se a gente for levar em consideração que o Yuta é o Kakashi de Jujutsu Kaisen, o Yuji pode ter aprendido praticamente qualquer técnica vinda dele, desde a supernova ou fala amaldiçoada, até o clivar e o desmantelar do próprio Rei das Maldições, que o Okotsu copiou e o Yuji já mostrou saber fazer, embora de forma um pouco diferente. Se falar que essa segunda troca também abre margem para que o Yuji finalmente consiga desenvolver a sua própria expansão de domínio, já que o conceito de qualquer xamã que domine essa técnica é praticamente o mesmo. Itadori fala que no resto do tempo ele precisaria aprender a manipulação de sangue na marra, com a ajuda do Chozo e Kamo, antes do tempo acabar e a coisa ficar feia. E a essa altura, o protagonista já tá com mais mestres que o Boruto lá em Tubulo Vortex. Chozo, ansioso para ajudar, começa a explicar como funciona a convergência na cabeça dele, fazendo alguns gestos aleatórios, mas ainda bem que temos o Noritoshi por aqui, que o conceito da técnica é comparável a quando você mergulha na água quente, e aos poucos o calor vai se espalhando pelo corpo, mudando a temperatura e dilatando os vasos. Kamo explica que o Yuji precisa pensar em seus vasos sanguíneos se expandindo por causa do calor e tomando a forma do corpo, pois essa era a base da técnica de manipulação de sangue, e o Itadori compara o conceito como mijar nas calças. Olha a analogia do maluco. Noritoshi explica que a convergência é uma técnica de compressão de sangue, ou seja, a habilidade de reunir grandes quantidades de sangue em espaços reduzidos, como uma esponja retém muito líquido sem se expandir, por exemplo. O Yuji zoou o Chozo, dizendo que era assim que se ensinava alguma coisa, e o seu irmão fica bolado, pedindo para que ele perguntasse sobre a supernova, já que isso era uma das suas especialidades. Porém, Noritoshi fala que seria bom focar em ensinar só a manipulação de sangue, já que dominar ela já seria uma baita vantagem, porque ela evitava que o usuário perdesse muito sangue ao receber feridas, ao mesmo tempo em que podia curar membros perdidos de forma mais eficiente que a maioria dos feiticeiros conseguia, como é explicado nos capítulos anteriores. Voltamos para o presente e vemos o Sukuna ativando a sua flecha de fogo, que só foi usado uma vez na história até aqui, mas já foi responsável por dizimar Shibuya inteira, junto com o Diogo, que era até então o usuário de fogo mais forte. O narrador explica que para usar essa técnica de fogo, o Sukuna precisa de alguns preparativos importantes, como usar antes o clivar e o desmantelar, pelo menos uma vez. Isso me fez lembrar muito o Itachi, lá de Naruto, explicando que para ganhar o Susanoo, ele precisaria despertar antes o Tsukuyomi e o Amaterasu. Só que aqui, o narrador ainda fala que a flecha de fogo do Sukuna está nerfada em questão de velocidade e dano de ataque, muito provavelmente pelo fato de ele não estar 100%, ou então por causa do voto vinculativo que ele fez ao expandir o seu domínio contra o Itadori. Isso inclusive refletindo naquele domínio deformado mostrado no capítulo anterior. Só que para contornar isso, o Sukuna fez uso de novo de alguns votos vinculativos, para que a técnica seja ativada com a potência máxima. Olha aí o Rei das Maldições apelando pro roteiro de novo, e eu já reclamei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu falo que esse tipo de artimanha empobrece demais o roteiro, porque na menor dificuldade, o Sukuna vai lá, faz um voto vinculativo para ter alguma super vantagem, sendo que na prática ele não abre mão de quase nada. Ele já fez isso para que o Santuário Malevolente tivesse um alcance maior, perdendo sua barreira, já fez para ativar aquele super corte contra o Gojo, fez para ativar sua expansão de domínio de forma forçada contra o Yuji, e faz aqui de novo para conseguir usar esse ataque de fogo no máximo. Então pelo menos para mim, esse recurso já tá ficando bem cansativo e previsível. Só espero que o autor perceba isso e use mais da sua criatividade, porque sabemos que isso ele tem de sobra. O narrador explica que o Sukuna fez um voto vinculativo nele mesmo para que o Fuga não possa ser usado contra vários inimigos ao mesmo tempo, como no cenário atual, a não ser que a técnica seja ativada dentro da sua expansão de domínio. É por isso que o Sukuna usou outro pacto para ativar o Santuário Malevolente de forma forçada, e uma vez com o domínio expandido, ele usou esse combo que permitiu também contornar o problema da lentidão e o alcance reduzido que a flecha de fogo já tinha. Ao expandir o seu domínio, o Sukuna lançou cortes automáticos imbuídos de energia amaldiçoada para todos os lados, até fazer tudo virar poeira, e por causa do voto, toda essa poeira foi convertida em pequenos explosivos, que ao entrarem em contato com o calor da flecha de fogo, incinerava tudo ao redor, em um efeito cascata assustador. É basicamente como se você acendesse um isqueiro dentro de um armazém de fogos de artifício. E apesar das manobras do Gege para livrar o Sukuna de todo o mal, eu tenho que admitir que essa aqui foi muito criativa. Só que ela tem alguns problemas que eu já vou falar, mas se você for reparar bem, aconteceu a mesma coisa contra o Mahoraga, lá no arco de Shibuya, porque primeiro o Sukuna expandiu seu domínio e depois queimou o Shikigami com sua flecha de fogo, e finalmente entendemos como o Rei das Maldições superou o poder de fogo do Diogo, porque se eles estavam com seus domínios ativados e o Satoru Gojo já
explicou que na briga de domínios, o mais refinado sempre vence, fica bem claro porque o Sukuna superou o Diogo. Não foi porque o poder de fogo é maior, mas sim porque a técnica é mais refinada. Inclusive é explicado nesse capítulo também porque o Sukuna não usou sua flecha de fogo contra o Gojo no início do jogo do abate, pois ele precisou mudar constantemente as especificações do seu domínio, limitando tanto o cenário dentro dele quanto as técnicas de corte em espaço reduzido, para evitar ser pego no ilimitado, e foi por isso inclusive que ele não conseguiu usar o Fuga. E esse é um detalhe bem importante porque é quase como se fosse um retcon da explicação da derrota do Satoru, porque antes ficou subentendido que se o Rei das Maldições quisesse, ele poderia ter passado o rodo no Gojo desde o começo. Só que esse capítulo traz um pouco de realidade, cravando que o vilão passou sim dificuldade contra o professor, e a prova disso é que ele não conseguiu usar sua técnica mais poderosa, por mérito exclusivo de Satoru Gojo. Porém, essa explicação toda do autor não me convenceu, porque pensa comigo, tá certo que o fato do Gojo e do Sukuna ficarem constantemente comprimindo e expandindo seus domínios atrapalhou o uso da flecha de fogo do vilão, mas e depois? De acordo com a regra, ele poderia sim ter usado a sua técnica mais poderosa para queimar o Gojo e finalizar a luta, logo depois que ele quebrou o domínio dele, e mesmo que o Fuga estivesse nerfado, bastava fazer um voto vinculativo e pronto, coisa que ele faz direto desde sempre. Então essa é mais uma crítica que eu tenho desse capítulo e da obra como um todo, porque fica parecendo que o Gege Akutami se preocupa demais em explicar por que o Sukuna não usou a flecha de fogo contra o Gojo, mas ao mesmo tempo não conseguiu explicar até agora como o vilão vive fazendo votos vinculativos sem consequências reais, entende? Ele deveria abraçar logo a zoeira e admitir que o seu vilão é roubado mesmo. Não tem mal nenhum nisso. Já comenta aí embaixo se você concorda comigo nessa. Voltando ao capítulo, Sukuna lança sua flecha de fogo, enquanto o narrador explica que a técnica final do Rei das Maldições era uma mistura de descompressão e compressão da atmosfera junto com a poeira explosiva, que como resultado gerava uma onda de calor tão potente que incinerava tudo ao seu redor, incluindo os seres vivos, o que torna essa técnica praticamente uma explosão atômica, que sem dúvidas supera o rosto do Satoru Gojo, fazendo inveja até mesmo ao poder de fogo do Scanor lá em Nanatsu no Taizai. Mas comparando com outro mangá, eu diria que essa técnica do Sukuna é como se fosse um Rasen Shuriken do Naruto, só que é mesclado com o estilo fogo, porque tanto as agulhas de chakra quanto a onda de choque gerada me lembram muito o funcionamento dessa técnica do Rei das Maldições. Outro detalhe interessante é que vemos a Uraomi cantando vitória e dizendo que era o fim porque eles tinham vencido, enquanto vemos um Hakari totalmente acabado. Daí fica a dúvida, será que ele foi derrotado pela Uraomi em combate ou ele foi pego pelo Fuga do Sukuna? Porque sabemos que a Uraomi teria total condições de escapar daquela explosão, porque além de conhecer a técnica do Sukuna, ela também poderia se proteger com alguma técnica de gelo dela. Só que se o Hakari não foi derrotado pela Uraomi, existem grandes chances dele ter sido resgatado pelo Bugyugi do todo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas se esse for o caso, agora a Uraomi tá livre para ajudar o Sukuna, e ela pode aparecer como reforço já no próximo capítulo, dificultando ainda mais a vida do nosso querido Yuji. Na página seguinte, vemos que o Chozo criou um casulo de sangue endurecido, protegendo o Itadori de virar cinzas, mas acabou se sacrificando no processo, pedindo desculpas por ter sido um inútil durante o treinamento. Só que isso me faz pensar no que poderia ter acontecido caso o Kamo tivesse ensinado todas as técnicas de sangue ao Yuji, porque ele poderia ter reforçado ainda mais essa defesa com outro escudo, ou sei lá, ter usado alguma técnica do Yuta, já que ele foi um dos caras que ele trocou de lugar. Mas se o Yuji não consegue usar nenhuma técnica do Okotsu, de todo aquele arsenal que ele tem, pra que ele trocou de lugar com ele então? Pra mim, isso não faz sentido. Mas claro que o autor precisava se livrar do Chozo, pra trazer outro personagem que funciona como dupla do Yuji, como eu já vou falar, e usou esse ataque do Sukuna pra fazer isso. Enquanto do lado de fora do casulo, vemos que o cenário foi tomado pelas chamas, e Yuji e Chozo já aparecem no mundo das almas, assim como vimos com as irmãs Zenin, a Maki e a Mai. Nesse mundo particular deles, Chozo e Yuji aparecem sentados em uma mesa, postos no meio de um jardim. Galera, parece que o Chozo vai visitar o Gojo depois dessa, o que é bem triste. Mas eu entendo que isso também vai fazer com que o Yuji cresça bastante, como aconteceu com a perda da Naobara contra o Mahito. Chozo elogia o Yuji por ter aprendido a técnica reversa mais rápido que ele, e o Prota apenas responde que isso só aconteceu porque o Sukuna usava ela direto enquanto morava dentro dele. Chozo diz que ele não precisava ser gentil com ele, porque no fim, o irmão caçulo sempre vai superar o irmão mais velho, e ele estava feliz por isso ter acontecido aqui. Só que o Yuji fala que isso não era motivo para ir embora, mas o Chozo lembra que precisava se desculpar também com a Tsukumo, no Além Vida. Ele então pede desculpas por deixar o Yuji sozinho de novo, mas o Itadori responde que no momento mais difícil da sua vida, o seu irmão estava do lado dele, e isso já era o suficiente para ele. Eu até confesso que eu nunca fui fã do Chozo, mas eu passei a admirar ele pelo esforço absurdo que vinha fazendo para ajudar na batalha final. Isso é uma coisa que o Gege sabe fazer bem. O cara traz um personagem qualquer, faz a gente se apegar a ele e depois trucida o cara da pior forma possível, fazendo a sua perda ser sentida. De repente,
passamos a ouvir as vozes dos outros fetos amaldiçoados, o Ezou e o Ketsu, e eles falam uma coisa bem interessante, que vale a pena a gente discutir aqui, porque eles dizem que eles estão com muito frio, mas que se eles gastassem seu tempo conversando, logo eles esqueceriam desse frio. Será que as almas do além-vida, no mundo de Jujutsu, vivem em eterno sofrimento, e o frio é a representação concreta disso? Se a gente for pensar em todos os elementos de vida e morte trazidos pelo Gegakutami, isso é muito possível, e a gente pode ter visto aqui um pouquinho da representação mais próxima de inferno que temos no cristianismo. Um dos fetos amaldiçoados fala que para o Yuji, os poucos dias que ele passou com o Chozo têm o mesmo peso dos 150 anos que eles passaram juntos. E eu tenho que admitir que isso é muito profundo. Sem falar que isso traz outra coisa bem interessante, a ideia de tempo sendo abordada de novo em Jujutsu Kaisen, embora de forma superficial, porque já vimos tanto o Sukuna quanto o Kenjaku falarem de forma semelhante, como se os feiticeiros da era atual fossem crianças, física e mentalmente, comparados com eles, que já viveram tanto. Uma dinâmica que, inclusive, é muito melhor abordada lá na animação de Invencível. É engraçado que todo mundo que tá com o pé na cova em Jujutsu Kaisen vai pro mundo dos sonhos, se despede, manda upgrade, fala do que se arrepende e de tudo que não conseguiu fazer em vida, mas a coitada da Nobara sequer conseguiu fazer isso. Será que esse é um indício que ela vai voltar e ajudar na luta contra o Sukuna? Voltando ao mangá, já na realidade, o Chozo diz as suas últimas palavras: obrigado Yuji, por ter sido meu irmãozinho. Enquanto o Yuji responde com um obrigado irmão, que fez até a gente suar um pouco pelos olhos. No meio do desespero e do caos, com o cenário ao redor totalmente reduzido às cinzas, o Yuji se levanta e pergunta em um tom mais baixo se tinha sobrado mais alguém além dele. Eu acho que aqui, o Yuji entendeu da forma mais cruel e clara possível o que significa estar sozinho, coisa que o Sukuna entendeu e sofreu na pele desde sempre. O narrador fala que Yuji Itadori tinha se convencido de que era uma engrenagem e que não importava o que acontecesse, ele faria o papel que estava destinado a fazer, tal qual falou Higuruma uma vez, e também se vingaria pelo seu irmão. Mas quando ele presenciou o cenário devastado ao seu redor, a solidão do campo de batalha e o lugar marcado que o seu irmão tinha acabado de se sacrificar por ele, a sua determinação foi abalada. Isso talvez tenha dado um ponto final em toda aquela evolução que a gente vinha vendo do Itadori nos últimos capítulos, porque como eu falei nesse vídeo aqui, as emoções que vêm da alma influenciam diretamente no quão longe um feiticeiro consegue chegar, usando a sua determinação. Na página seguinte, vemos uma sombra se aproximar do Yuji, e aquele era Ryomen Sukuna, que estava pronto para terminar o serviço. Só que o vilão já deve estar bem frustrado, porque ele já tentou pisar, humilhar, descamar, fatiar, cremar e maltratar o Yuji de todas as formas possíveis, mas o cara continua voltando. É pior do que barata. Será que o Kenjaku tinha isso em mente quando criou o Itadori? Será que ele botou um DNAzinho de barata ali no meio? Deixa aí sua opinião. Só que o nosso protagonista não estava sozinho, como disse o Chozo, porque outro personagem também aparece, e esse era o Aoi Todo, que surge da nuvem de cinzas para ajudar o seu brother. Passamos então a acompanhar um flashback com o Todo e a Mei Mei, planejando qual seria a melhor forma deles resgatarem os feiticeiros de dentro do domínio do Sukuna. E logo eles pensam na possibilidade de trocarem os corvos da feiticeira de lugar com 4 ou 5 xamãs que estavam ali dentro, e no último segundo, usando o Boogie-Woogie do Todo. Detalhe que o brother do Yuji aparece com o braço todo enfaixado, que foi a consequência direta da luta contra o Marrito. E se eu tivesse que apostar pelo traço, é bem possível que tenha alguma forma grotesca transfigurada no lugar do seu braço, e é por isso que ele estava todo enfaixado daquela forma. Se for o caso, é provável que ele tenha sido curado pela Anjo, o que abre margem para ela ter feito o mesmo com a Nobara também. Olha aí as coisas se conectando. Mas se esse braço prejudica o Ajo do Todo em uma batalha, isso a gente só vai saber na hora da ação. A Oi fala que não pode garantir a vida de ninguém, já que os cortes do Sukuna acertam os alvos instantaneamente, mas não custava nada tentar. Mei Mei então diz que o Todo precisaria aumentar o alcance da sua técnica, para que ele não se arriscasse chegando perto do domínio do Sukuna. A Oi não garante que o plano dê certo, mas ele diz que tá bem confiante, porque ele conseguia sentir a batida do coração do Boogie-Woogie. E se a gente pensar que ele vai tentar salvar o seu brother, pode colocar aí mais um ponto de confiança nessa conta. Porém, o Todo fala que não quer que o Yuji saiba do plano, pois ele desconfia que a conexão de antes entre o vilão e seu brother pode não ter se desfeito quando ele passou para o Megumi, e por isso a informação talvez vaze através de ressonância para o Rei das Maldições, mesmo que de forma inconsciente, o que é uma desconfiança válida, não pela atração entre os dedos amaldiçoados do Sukuna, mas pelo fato de Yuji e Sukuna serem duas metades da mesma alma, como revelado nos capítulos anteriores. Não satisfeito em explicar o lance da ressonância, o autor gasta mais energia para explicar outra coisa que não precisava, que é aquele plano do Yuta de pegar o Sukuna com seu acerto garantido, e depois com a Maki acertando o vilão com a separadora de almas, que também não foi contado para o Yuji, pelo mesmo motivo. Só que sinceramente, cara, esse é um dos erros do Gege, na minha opinião, porque ele gasta muito tempo explicando detalhes e acaba não focando no que realmente importa, como explicar os votos vinculativos ou aquele corte que corta mundos. Só que eu já falei sobre isso no começo desse vídeo, então não vou ficar me repetindo. Todo diz ao Itadori que sente muito, mas talvez todos estejam bem, por causa do seu plano. E o Yuji diz que no momento ele só podia ter fé, mas bem que podia aparecer uns corvos caindo do céu, né? Pra representar que o plano funcionou. E é nesse tipo de
detalhe que o autor deveria gastar energia, não ficar explicando coisas que não precisa. O capítulo não explica, mas muito provavelmente Chozo e Yuji não foram trocados pelos corvos porque eles se trancaram dentro do casulo de sangue, o que fez a fuga deles se tornar impossível. Mas isso me faz lembrar de outra coisa, que se pelo menos o Chozo soubesse desse plano, ele poderia ter corrido com o Yuji para os limites do domínio, e assim se salvarem, sem precisar de um sacrifício. De acordo com o Todo, ele não contou o plano porque o Yuji poderia ter um vínculo com o Sukuna, mas o Chozo não. Então por que ele não sabia do plano? Olha aí mais um detalhe desse capítulo que não bate. O interessante é que o Yuji aparece em um quadro com o rosto todo ferrado, e no quadro seguinte ele já aparece curado. Então o mangá deixa claro aqui que a regeneração do maluco já tá nível Hakari. E Yuji retoma sua determinação e corre ao lado do Todo em direção ao Sukuna, enquanto o narrador fala que o domínio do vilão tinha se desfeito e que era quase impossível nesse momento dele usar qualquer técnica amaldiçoada fora dele. Meu palpite é que os votos vinculativos feitos pelo Sukuna para que ele pudesse usar o Fuga de alguma forma, não sabemos ainda se temporariamente ou não, tiraram a capacidade dele de usar suas técnicas amaldiçoadas fora de um domínio. Isso pode ter sido a pior jogada que o Sukuna fez até aqui, porque na teoria, agora ele tá lascado e sem opções. Só que eu tenho certeza que o Gege Akutami vai tirar alguma solução mágica da cartola para salvar o vilão da surra certa. Seja com ele trazendo de volta os Shikigamis das 10 sombras do Megumi, trazendo a Uraumi para se sacrificar por ele, ou com o vilão finalmente usando a assimilação do Tengen com a humanidade, como vantagem para recuperar sua forma final. Mas pra mim, o próximo capítulo deve focar no que aconteceu na luta Uraumi vs Hakari, porque o cara já apareceu todo ferrado, e ela sorrindo cantando vitória. Mas como não vimos quase nada dessa luta, muito provavelmente o autor vai contar ela em forma de flashback já no capítulo 260. Só sei que entrosamento todo Itadori tem, porque eles já lutaram de forma perfeita contra o Mahito, lá no arco de Shibuya, e muito provavelmente eles vão fazer o mesmo trabalho em dupla que contra o Sukuna, que deve ser feito de saco de pancadas de novo. Quanto ao capítulo, eu até achei ele bom, certo que ele teve alguns erros na minha opinião, mas entregou uma despedida bem emocionante, e que vai trazer um grande crescimento para o nosso protagonista, coisa que eu cheguei a falar nesse vídeo aqui, que eu vou deixar passando no final, para você conferir que tá bem bacana. E nessa eu me despeço, obrigado por ter ficado no vídeo até aqui, e te espero em outro conteúdo de Jujutsu Kaisen. Valeu!